Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos quanto ouve a palavra do Senhor nesta manhã, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a mão do Senhor te alcance aonde quer que você esteja. Dando sequência à nossa devocional, hoje nós temos um tema bastante curioso. O que é ser um cristão? E muitas pessoas às vezes são e se nomeiam como cristão, mas precisamos entender o que nos torna cristão perante Deus. O texto bíblico que nós escolhemos é João capítulo 1, versículo 12. Na Almeida Revista e Atualizada diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do campo de Varginha, sul de Minas Gerais. O que é ser um cristão? A resposta mais rica que eu conheço é que o cristão é alguém que tem a Deus como Pai. Mas isto pode ser dito por qualquer pessoa, seja ela cristã ou não? Com certeza, não. A ideia de que todos são filhos de Deus não é encontrada em nenhum lugar da Bíblia. O Antigo Testamento mostra Deus como Pai não de todos, mas apenas de um povo, Israel, os descendentes de Abraão. O Novo Testamento tem uma visão de mundo, mas também mostra Deus como Pai não de todos, mas apenas dos que colocaram a sua confiança no Senhor Jesus como seu Redentor e Salvador divino, e assim se tornaram a semente espiritual de Abraão, que é o Israel espiritual de Deus, que está lá em Gálatas. Portanto, ser filho de Deus não é um status universal em que todo mundo se encontra por nascimento natural, mas ao invés disso, é um dom sobrenatural que a pessoa recebe ao aceitar Jesus. A partir do momento que a pessoa aceita Cristo, que ela recebe Cristo, o dom de ser filho de Deus se torna nosso, dela, né? Não por direito de nascença, mas por meio de um novo nascimento a todos quanto o receberem. Você já deve ter visto aquela expressão que diz o seguinte: todos nós somos filhos de Deus, não é isso? Elas não é biblicamente correta, meus queridos irmãos. A Bíblia ensina que todos nós somos criatura. Desde que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e rejeitaram a paternidade de Deus, nós deixamos de sermos chamados filhos de Deus. A partir desse momento que eles rejeitam essa paternidade, que eles se desligam de Deus para ouvir a voz do inimigo, nós perdemos essa filiação. Mas Deus, pelo seu muito amor, Ele planejou o retorno da nossa comunhão, da nossa filiação com Ele por meio de Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos o quanto receberam, ou seja, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, passamos a ser chamados de filhos de Deus a partir do momento que nós cremos no nome de Jesus e que nós entregamos a nossa vida a Ele. Filhos de Deus são aqueles que rejeitam o mundo e recebem Jesus Cristo como seu Salvador, como já falamos. Em Colossenses 1, versículo 21, Paulo diz que éramos por natureza inimigos de Deus. E Paulo ensina aos irmãos de Efésios, no capítulo 2, de 1 a 4, que nós éramos por natureza filhos da ira. E Jesus foi mais longe ainda, quando ele se depara ali com aqueles judeus que além de rejeitá-lo, né, como Salvador, também os perseguia. Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo, não de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheciam como filho de Deus. Então é uma coisa muito séria e que todos nós precisamos mais que urgentemente analisar e entender, bom, eu sou filho de Deus ou não? Porque a Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que rejeitaram o mundo de pecado, ao passo que reconheceram Jesus como seu Salvador e o aceitaram
em Deus para a salvação eterna. Então, nós precisamos pensar muito nisso, porque isso é algo muito importante para as nossas vidas, né? Ser filhos de Deus é diferente de ser criatura. E a Bíblia diz que Deus tem compromisso com os seus filhos. A palavra diz que Deus um dia irá, através de Cristo, manifestar nas nuvens dos céus para levar para a sua glória aqueles que o receberam como Pai e o aceitaram Cristo como Salvador. Pense nisso. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos teus planos eternos, pelo teu projeto em Cristo Jesus, de restaurar a nossa comunhão contigo e a nossa filiação, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter me feito ouvir o Evangelho e admitir que eu preciso de Jesus Cristo para ser salvo. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu oro para que o Senhor abençoe a igreja, para que o Senhor abençoe a família, para que o Senhor abençoe e cure aqueles que estão enfermos e que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.